Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado pela escolha. No vídeo de hoje eu trago o Alma Linux. O Alma Linux é um projeto de código aberto e foi construído a partir do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. O Alma Linux é um fork compatível com os binários do Red Hat Enterprise Linux 8 e é mantido pela Alma Linux OS Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos. Esse sem fins lucrativos é bem interessante, porque essa distro ela é mantida também por empresas de peso. Mas o interessante dessa distro, além de tudo isso, é que ela é focada em servidor, mas você pode usar ela perfeitamente no seu desktop com todos os aplicativos que você utilizaria com qualquer outra distro. Como ela é baseada no Red Hat, você pode trabalhar com pacotes do Fedora e do Red Hat. Vou deixar esse link na descrição do vídeo. Recomendo sempre também dar uma lida sobre a distro, para quando você for fazer a sua formatação, a sua instalação, você está por dentro. Eu vou fazer aqui a formatação, vou mostrar para você como é o passo, mas é meio resumido, então eu recomendo a você sempre entrar no site oficial e dar uma lida na documentação. Até mesmo na página inicial você já começa a se informar e entender um pouco a respeito da distro. Aqui ele está dizendo que é um sistema operacional Linux gratuito pela comunidade para a comunidade. Ok? Você pode observar aqui embaixo que ela é sustentada, como eu disse lá no site DistroWhite, é uma organização sem fins lucrativos registrada. Só que, olha quem sustenta essa distribuição, esse projeto. Até mesmo a Microsoft Azure contribui para o projeto. Para baixar a ISO, aqui é muito simples, você clica aqui em Download, ele te dá aqui duas opções, mas para nós o que é interessante é a primeira opção, que é para a arquitetura de tanto da Intel quanto da AMD. Então nós vamos escolher aqui ou a versão 8.5 ou a versão 8.4. Eu marquei aqui a versão 8.5, que é a mais recente, e aí nesse caso ele já te manda para a página dos espelhos. Você pode escolher aqui qualquer um. Eu escolhi aqui o do Brasil, baixei, já está aqui baixada. E agora eu vou mostrar para você a instalação. Para você que já viu o vídeo meu aqui do canal fazendo a instalação do Fedora, a instalação é praticamente a mesma, até mais, no caso aqui, até mais prático. Você também, antes disso, vou mostrar aqui umas opções de download. Vamos escolher aqui o espelho brasileiro. Aqui você presta bem atenção porque há aqui vários ISOs. E eu recomendo a você a versão dvd.iso, porque ela tem aproximadamente 1 GB, mas você já consegue instalar ela com bastante aplicativos. Também tem a opção aqui minimalista, a opção que vem com o mínimo, e tem a opção apenas de boot, que você vai utilizar aqui a rede para fazer a instalação. Recomendo a você, como disse, a terceira opção. Ok? Clicando aqui, você vai baixar a sua ISO. Como você pode observar aqui, eu baixei justamente a terceira opção. E agora eu vou mostrar para você a formatação. Ok? Vamos lá? Aqui já é a tela de boot. Nós temos aqui duas opções. Você pode instalar ela já direto aqui do boot ou testar ela e instalar na sequência. Vamos escolher aqui a segunda opção, testar a mídia e instalar o Alma Linux 8.5. Ok, aqui nós já entramos nessa tela de bem-vindo
E aqui nós já devemos escolher o português do Brasil, no nosso caso. Vamos marcar aqui. Olha aí, vamos dar um continuar. Ok, aqui nessa tela é a tela de instalação. Aí você que já instalou o Fedora sabe muito bem que essa tela de instalação é a mesma. Aqui nós temos, no caso, fonte de instalação seria a mídia local, porque nós baixamos a ISO, não seria rede. Nós precisamos marcar aqui o disco e particionar ele. Antes de mais nada, vamos criar um usuário. Vamos criar uma senha. Ok, aceitou a senha. Agora vou clicar em pronto. O usuário local está criado. Agora eu vou criar a senha de root. Ok, agora precisamos marcar aqui o destino da instalação. O destino da instalação é justamente esse disco aqui de 47 GB. Vamos clicar aqui em pronto. Vou deixar como está. Vai ser uma instalação básica e simples para iniciante. Muito bem, já está checando. Ok, agora é só iniciar a instalação. Você pode observar que é muito simples a criação do disco e de usuário e de root, tudo isso é muito simples aqui, tanto no Fedora quanto no Alma Linux. Esse processo praticamente automático. Vou cortar o vídeo para não ficar longo. E na sequência a gente dá continuidade na instalação e pós-instalação. Beleza, meus amigos. Agora nós vamos reiniciar o computador. Como você observou, a mensagem de licença não foi aceita. Você clica em cima e aceita. Ok. Agora sim. Vamos finalizar a configuração. Beleza, vamos entrar aqui com o meu usuário. E aí já é o boot inicial do sistema instalado. Entra essa tela de bem-vindo e aqui você continua com a configuração. No caso aqui já está marcado o português do Brasil. Vamos dar um próximo. Aqui também já está marcado o layout do teclado como português do Brasil. Vamos dar outro próximo. Você marcando isso aqui, a localização geográfica sua é identificada e o sistema consegue detectar a posição em que essa distro, essa cópia está sendo utilizada. Ok, vamos dar um próximo. Nesse caso aqui você pode entrar com algumas contas online. No caso eu vou ignorar. É só clicar em comece a usar o Alma Linux. Ok, aqui ele te mostra os espaços de trabalho, o design dos espaços de trabalho. Você tem aqui 3 opções. Então você pode, nesse caso, você pode alterar isso aqui. Ok? Vamos fechar. Eu vou mostrar, além do que você já viu, eu vou mostrar para você alguns comandos que precisamos usar aqui no Alma Linux após a instalação, para ele ficar aí prontinho para você usar no dia a dia. Ok, agora nós vamos dar o comando de instalação do EPEL e na sequência, tudo junto, a atualização da lista de pacotes. E o comando é esse aqui, ó. Ok? Vamos dar um Enter. S para aceitar. Novamente. Ok. Atualizei o sistema e também instalei o EPEL. Certo? Agora nós podemos sair do modo root e também sair do terminal. Vamos agora dar uma olhada no que traz essa distro, que é uma distro, como eu disse no início, para servidores, mas que também você pode utilizar no seu desktop. Nós temos aqui alguns aplicativos que a distro já traz por padrão, inclusive até o GNOME Boxes. Utilitários. Os utilitários também padrão de todas as distros. Aqui nós temos a loja de software, programas do GNOME. Eu vou abrir aqui o terminal e já vou mostrar a você de cara que essa distro já traz suporte a Flatpak, ou seja, você já pode instalar aplicativos Flatpak aqui no Alma Linux. Aqui no Alma Linux nós já temos o suporte a Flatpak. Mas, antes de mais nada, temos que entrar aqui no site flatpak.org e baixar aqui o repositório.
Então nós vamos clicar aqui e vamos abrir com o instalador de aplicativos padrão. Vamos instalar, colocar a senha, ok. Vamos aqui em aplicativos e vamos ver se a gente consegue instalar o GIMP aqui do Flatpak. Vamos copiar isso aqui e vamos entrar aqui como root. Vamos colar aqui para ver o que vai dar. Ok, vamos dar um Y novamente. Lembrando que para fazer esse passo, tem que instalar o repositório como foi feito aqui no passo anterior, ok? E aí a gente instala aí o GIMP direto do FlatHub. Eu só não tenho certeza se o sistema vai reconhecer a versão 2.10 ou se ele vai se adaptar e abrir como 2.8. Isso só depois da instalação que a gente vai tirar essa dúvida. Aqui é o seguinte, o pessoal tem reclamado, principalmente pessoas que não conhecem muito de Linux, tem reclamado que o Linux é muito difícil. Só que eu não entendo desse modo. Eu acho que o Linux ele é um fator bem importante para seu aprendizado. Porque isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, se você seguir esse passo, você vai aprender. Então aquilo que você achava difícil se torna muito fácil e você acaba aprendendo. Então eu acho que nós deveríamos pensar diferente com respeito ao Linux. Isso aqui é um fator de aprendizagem, ou seja, você aprende com o Linux. Ok, eu instalei o pacote, agora eu vou ver se está tudo ok. Vamos entrar aqui, já está aqui, vamos clicar em cima. Olha aí, maravilha, a versão 2.10, ok? Se você for aqui na loja e pesquisar aqui por gráficos e fotografias, você vai notar que aqui eu tenho o GIMP na versão antiga. Versão 2.8. Mas como o sistema dá suporte a Flatpak, aí você pode baixar a versão em Flatpak, certo? Aqui na loja você vai encontrar a versão mais antiga. Certo? Outra coisa interessante aqui é o seguinte, você antes de me perguntar nos comentários, eu vou responder como fazer a instalação do navegador Chrome. É muito fácil aqui, você tem dois modos de instalar, eu vou mostrar para você aqui como é feito. Você pode entrar aqui no google.com, que você pode pesquisar por Chrome, põe o BR para já pegar um link português do Brasil, no caso aqui. Aqui, por padrão, ele vai já te dar a opção de download aqui. E aí você vai notar que o padrão aqui está Debian e Ubuntu. Só que nós estamos utilizando um sistema baseado no Fedora e no Red Hat, OpenSUSE e outros. Então seria o RPM. Vamos marcar a opção de baixo e aceitar e instalar. Aqui ele já me dá a opção de instalar com o aplicativo de instalação padrão. Aqui ele já me dá a opção de instalar direto, é só eu clicar aqui. Eu vou fazer dos dois modos, eu vou instalar agora desse modo e depois eu vou mostrar no modo pelo terminal, ok? Então vamos clicar em ok. Aqui ele já chama o instalador, vou clicar em ok, instalar. Vou clicar em instalar, colocar a minha senha. Lembrando que a senha é a de root para fazer a instalação de programas aqui. Já está instalado. Vou fechar aqui. Eu vou já procurar aqui tá aqui, ó, o Chrome. Bem fácil. Você pode observar que também não preciso de terminal. Mas eu vou mostrar para você. Agora eu vou desinstalar, é claro. Ok, agora eu vou entrar aqui no terminal e vou desinstalar o Chrome que eu acabei de instalar. Eu vou me logar como root e vou dar o comando dnf remove Google Chrome. O comando é esse aqui. Vou dar um Enter. Um S para aceitar. Ok, removido. Vou fechar aqui. Vou entrar novamente aqui e vou procurar por Chrome. Você pode observar que não existe mais o Chrome. Agora, novamente, vou entrar no mesmo site de download do Google.
vou baixar novamente aqui o Chrome, aqui marcar RPM, aceitar e instalar. Só que aqui eu vou salvar o arquivo. Estou baixando o arquivo. Ok, fechei o navegador. Agora eu vou entrar na pasta Downloads. Aqui na pasta Downloads, você pode observar que o pacote está aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse dentro da pasta e abrir no terminal. Ok. Aqui eu vou dar um ls, dnf, install, google, stable. Eu estou completando aqui com o tab, tá? Dá um enter. S para aceitar. Lembrando que você não precisa fazer isso aqui, tá? Aqui eu estou mostrando como é feito os dois modos, tá? Mas como você viu que aqui o Alma Linux, você simplesmente clicando em instalar, o instalador faz o processo, não precisa você fazer todo esse trabalho. Lembrando que também aqui é um aprendizado, certo? Eu estou ensinando a você como fazer a instalação por meio do terminal. Isso aqui serve para .rpm como .deb. Você pode usar mudando apenas a extensão. Você pode usar para qualquer sistema. Você já pode vir aqui e novamente o Chrome está instalado aqui. Ó. Acho que você conseguiu entender o que eu falei aqui, tá? Papéis de parede, a distro não creio que traz muita coisa não, mas vamos dar uma olhada também nisso. Plano de fundo. Não traz muita coisa, só o padrão mesmo. Fica aí a dica para você que tem curiosidade e deseja se aventurar nas distros Linux. Lembrando mais uma vez que eu não tenho preferência, os vídeos que faço para muitas pessoas, então as pessoas, cada um tem um gosto e eu tenho certeza que você sempre se identifica com uma das distros que eu faço aqui a instalação. Alma Linux pode ser interessante para você, certo? Como também outras distros. Então, não tenho preferência, eu apenas mostro o que a distro traz, as suas qualidades, os seus defeitos e também ensino a fazer essas instalações de aplicativos e as configurações geral do sistema, porque isso é útil para muita gente, ok? Eu acho que você entendeu, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ainda não é inscrito aqui no canal e se interessou pelos conteúdos que posto, pode se inscrever, deixe o seu like. Ative o sininho, se você ativar o sininho, como eu sempre falo, você vai ser notificado em primeira mão quando eu postar um vídeo aqui. Tudo bem? Espero que tenha gostado e espero você também no próximo vídeo. Um grande abraço!